Seja bem-vindo, irmão, a mais um culto, dessa vez de uma maneira diferente, você aí no conforto da tua casa, você aí junto com a sua família. Mediante tudo o que tem acontecido, a gente não pode deixar de louvar e de adorar o nosso Deus. Então, vamos cantar alguns cânticos aqui, que você sinta-se à vontade, você adore a Deus, que você realmente se entregue nesse momento, focalize em Deus, não deixe que nada te distraia, e que Deus possa ouvir o seu louvor, Deus possa ouvir o seu clamor e a nossa oração nesse momento que você está assistindo aí. Amém? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Essa nação é o clamor da igreja que te adora. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah!
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Bom dia, queridos irmãos. Meu nome é Devair, eu sou pastor da Igreja Ação Bíblica aqui em Cosmópolis. Pela graça de Deus, já estamos aqui há quase 23 anos servindo a esta comunidade e é um grande privilégio poder ter esse momento de comunhão. Que privilégio é podermos cultuar ao nosso Deus, mesmo que virtualmente. Que privilégio é podermos cantar louvores ao nosso Deus
e podermos meditar na sua palavra. Paulo, ele escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 35 a 39, que nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra de encorajamento ao nosso coração. Saber que nem a pandemia do Covid-19 que vivemos nos nossos dias pode nos separar do amor e da comunhão com o nosso Deus. Vivemos em tempos complexos, em tempos complicados, cheios de incerteza e sem respostas fáceis. Temos ouvido muitas coisas através dos noticiários, muitas pessoas falando, muitas mensagens falsas. Sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano e faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar sobre o poder da oração. Nas próximas mensagens eu quero dar continuidade falando sobre o poder da oração. Como é importante a nossa vida de oração. Como é importante nesses dias difíceis a nossa vida de intimidade com o nosso Deus. Mas antes de nós olharmos para alguns exemplos da palavra de Deus, eu gostaria de orar, pedindo que Deus prepare o nosso coração, que o nosso coração seja como um terreno fértil, e onde a semente poderosa da palavra de Deus caindo possa produzir transformação. Que essa semente ela possa germinar, frutificar para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria que aí mesmo onde você está, você fechasse seus olhos e vamos falar com Deus para que Deus fale conosco através da sua palavra. Querido Deus, nós te damos graças por este novo dia, te damos graças pelo privilégio que temos, Senhor, de poder abrir a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra é uma semente poderosa, Senhor, que caindo, ó Deus, num terreno fértil, ela produz transformação. E a minha oração, Senhor, que a tua palavra, ó Deus, possa produzir essa transformação no nosso coração através do agir do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Então nós rogamos a ação do Espírito Santo através da tua palavra. Que privilégio é podermos cantar louvores ao teu nome. Que privilégio, Senhor Deus, é podermos ter comunhão mesmo que de maneira virtual. Ó Deus, a questão desta quarentena, ó Deus, nos impede de termos esta comunhão social. Ó Deus, mas obrigado pelos recursos dos nossos dias e podermos, ó Deus, orar juntos, poder compartilhar da tua palavra para estar nos edificando mutuamente. Nós oramos, pedindo em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.
Queridos, eu quero falar sobre o poder da oração. Como é a sua vida de oração? Qual o valor que você dá à sua vida de oração? Eu quero te encorajar nesta manhã a pensar, a refletir sobre a vida de oração. Muitas pessoas só dão valor à oração nos tempos difíceis. Quando muitas vezes estão em situações complicadas, eles então dão valor à oração. Mas quando as coisas estão relativamente bem, muitas vezes não há tempo para uma vida de oração, para buscar a presença do Senhor. E eu gostaria de olhar para as Escrituras e ver a importância que a oração tem nas nossas vidas. E que através desses exemplos bíblicos, eu e você sejamos encorajados a fazer da oração um estilo de vida. A buscarmos a Deus não porque estamos precisando de algo, mas buscarmos a Deus pelo privilégio que é de termos comunhão com Ele. Nós dependemos dEle. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador. É Ele que conhece a nossa estrutura, é Ele que conhece o nosso coração, é Ele que conhece as nossas necessidades. Então, é um privilégio podermos ter comunhão com Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, lá em Gênesis nos fala que Deus todos os dias vinha ter comunhão com o casal. E mesmo com o pecado, aquilo foi quebrado, aquela comunhão foi quebrada, mas Deus não desistiu. E Deus traçou um plano de redenção do homem perdido para voltar a ter comunhão com Ele. E que privilégio então podermos, através da oração, podermos falar com o nosso Deus. Hoje nós não precisamos de intermediário para falarmos com o nosso Deus. Hoje, através de Jesus Cristo, nós temos o livre acesso à sua presença. O livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16, nos diz o seguinte: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, que privilégio é podermos falar com o nosso Deus, suplicarmos ao nosso Deus, rogarmos a ação de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso país, no mundo. E o nosso Deus, Ele age segundo a sua soberania, segundo a sua vontade, segundo o seu bem-querer. Então, tenha esse versículo no seu coração ao longo da reflexão da sua palavra nesta manhã. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E a minha pergunta nesta manhã: você acredita que Deus pode? Você acredita no poder de Deus? Quando você olha para as Escrituras e vê a ação de Deus através de homens e mulheres, humanos como eu e como você, quando você lê os Evangelhos e vê os milagres de Jesus Cristo, você talvez pode pensar: isso aconteceu há tantos anos atrás. Meu querido, eu queria dizer para você que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O nosso Deus não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O mesmo Deus que agiu ao longo da história é o mesmo Deus que age hoje através da minha vida. Ele quer agir na sua vida. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E isso me faz pensar: é você quem escolhe o nível da sua intimidade com Deus. A minha reflexão, meu pensamento nesta manhã: qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Será que o buscar a Deus para você se limita apenas a ir uma vez na semana na igreja, cantar louvores, ouvir belas músicas, poder contribuir com as suas ofertas?
Será que a sua vida de intimidade com Deus se resume a um dia só na semana? Querido, se esse tem sido o seu pensamento, se esse tem sido o seu estilo de vida, eu queria dizer para você, meu querido, que você tem perdido um grande privilégio de poder ser mais íntimo do nosso Deus, de poder conhecê-lo. Oséias 6,3 nos fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Um conhecimento não se limita a um dia, a algumas horas. Quanto mais íntimo nós somos, mais nós vamos conhecendo e também sendo conhecido. Quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, é óbvio que o nosso Deus nos conhece. Antes mesmo da palavra sair da minha boca, Ele já sabe, Ele conhece todas as coisas, Ele sonda os nossos corações. Mas nós somos desafiados a conhecermos o nosso Deus, conhecermos o caráter do nosso Deus, os atributos do nosso Deus. Queridos, como é importante a nossa intimidade com Deus. É você quem escolhe o nível de sua intimidade com Deus. O salmista nos fala desta questão da intimidade. No capítulo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, para aqueles que o buscam de coração, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, quanto mais nós mergulhamos na comunhão com Deus, mais íntimo nos tornamos do Senhor e mais conhecemos ao nosso Deus. Então, meu querido, meu encorajamento nesta manhã, pensando na vida de oração, é que você possa mergulhar na intimidade com Deus, mergulhar na palavra de Deus, que nesse tempo de quarentena você não viva todos os dias a reclamar, a pensar por que tudo isso está acontecendo. Se Deus nos trouxe para uma realidade como essa, é para que nós possamos pensar na nossa vida, como está a nossa intimidade com Deus. Talvez você tenha, nesses dias de quarentena, gasto horas assistindo séries, talvez a filmes, né? Programações na televisão, talvez ficando horas com o seu smartphone, nas redes sociais. E talvez você não tenha investido um tempo de qualidade para aprofundar a sua intimidade com Deus. E esse tempo que passou, meu querido, ele não volta mais. Então, que você possa ser mais íntimo do nosso Deus, para que a sua oração efetivamente possa fazer diferença. Então, aprofunde a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Eu gostaria de olhar para 2 textos da palavra de Deus que nos falam sobre a importância da oração. O primeiro deles está no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. E nesse texto nós aprendemos sobre a importância da oração. O povo de Israel, depois de 430 anos escravo no Egito, foi liberto por Deus através de Moisés, né? o homem, o líder que Deus escolheu para libertar o seu povo. E o livro de Êxodo nos fala sobre essa saída, essa libertação do povo de Israel do Egito. Agora eles estão no deserto, caminhando rumo à terra prometida, a terra que Deus já havia prometido há muitos anos atrás a Abraão, que de Abraão faria uma grande nação. E agora nós temos uma grande nação, e Moisés liderando essa grande nação, libertando-os da escravidão do Egito, agora caminhando no deserto, rumo à terra de Canaã. E aqui no capítulo 17, verso 8, tem um episódio que acontece com Moisés e com o povo, que nos chama a atenção sobre a importância da oração.
Diz assim o texto, acompanhe comigo, Êxodo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus, o cajado, estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro, em cima do monte, no pé do monte, no lugar mais alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Até aqui. Então, nós vemos que nesse momento o povo de Israel guerreou contra Amaleque, os amalequitas. E Moisés então chama Josué para que ele escolhesse os homens que iriam para a batalha contra Amaleque e os seus homens. E o texto nos fala que Moisés, Arão e Hur subiram a parte mais alta do monte e ele levou na sua mão o seu cajado. E o texto nos fala que quando Moisés erguia as mãos, o povo, o exército de Israel que estava no vale, prevalecia contra Amaleque. Quando ele baixava suas mãos, Amaleque prevalecia contra o exército de Israel. Num determinado momento, Arão e Hur, percebendo isto, o que eles fizeram? Percebendo que Moisés, que já era um homem de idade, mais de 80 anos de idade, então eles pegam uma pedra, colocam debaixo, e Moisés senta nessa pedra. E Arão ficou de um lado e Hur ficou do outro lado, sustentando as mãos de Moisés, até que o exército de Israel prevalecesse totalmente contra os amalequitas. Isso me fez refletir sobre a importância da oração. Talvez você seja como Josué e os soldados que estão lá no vale de batalha, guerreando, lutando a guerra. Talvez a sua guerra não seja uma guerra literalmente contra um exército, mas com certeza todos nós lutamos as nossas guerras. Todos nós temos os nossos desafios, sejam desafios financeiros, sejam desafios na área da saúde. Este desafio mesmo, da questão da pandemia. Quantas pessoas sem trabalhar? Nós muitas vezes ficamos pensando na crise financeira que será, que vai acometer todos os países do mundo diante dessa pandemia. E você fica pensando nos desafios que todos nós teremos que enfrentar. Talvez seja uma grande batalha que te deixe ansioso, que te deixa angustiado, talvez te faça perder o sono, talvez te faça reclamar ou muitas vezes questionar a Deus. Por que Deus de tudo isso?
Talvez no momento que você agora estava num grande crescimento, talvez nos seus negócios, e agora tem que dar essa parada, né? E agora com a incerteza do que vai acontecer nos próximos dias. Então, meu querido, Josué e o seu exército estão lá embaixo. E o que me chama a atenção é que Moisés, o líder da nação, aquele que está conduzindo esse povo, ele se coloca no alto do monte para ficar de mãos estendidas, né, em oração, para que Deus sustente o seu exército nesta batalha. Então, e Moisés está lá em cima do monte intercedendo, clamando, né, enquanto as suas mãos estão erguidas, o seu exército prevalece. Mas quando ele se sente cansado e as suas mãos baixam, o exército de Amaleque prevalece. Ur e Arão, eles fizeram o quê? Ergueram os braços de Moisés e sustentaram os seus braços até que a batalha terminasse. Talvez você, nesse momento, seja como Arão e Ur, aqueles que estarão sustentando, né, o braço da oração, orando, ajudando em oração, para que Deus possa agir e dar a vitória. E nós vemos que Arão e Ur são tão importantes nesse momento. Eles perceberam a necessidade e se colocaram à disposição. Muitas vezes, queridos, nesses tempos de crises, em vez de ficarmos reclamando, em vez de ficarmos criticando, em vez de ficarmos culpando o governo, a X ou Y, ou as ações que estão sendo feitas, meu querido, por que nós não sejamos sensíveis para perceber a necessidade e poder auxiliar, podermos ajudar? Nós como povo de Deus, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós podemos fazer diferença. Não somente orando, mas percebendo a necessidade daqueles que estão na batalha, que talvez estão enfrentando desafios maiores. E nós podemos, como igreja, perceber essa necessidade e fazermos algo para ajudarmos nesta batalha. Arão e Ur não deixaram Moisés sozinho, né? Quando nós ficamos com o braço muito tempo estendido, o braço começa a cansar. E eles perceberam isso e eles se colocaram em ação para ajudar. Vamos ajudar Moisés, vamos sustentá-lo para que o exército de Israel possa prevalecer. Então, como é precioso podermos aprender sobre a importância da oração. E Moisés é aquele que está intercedendo com as mãos estendidas. E o texto fala que enquanto Moisés ficou com a sua mão estendida, o exército que estava lá no vale prevaleceu. E o texto bíblico fala, no versículo 14: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira. Então ele edificou um altar. E todas as vezes que alguém passasse por ali, aquilo que aconteceu ali seria repetido de geração em geração. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Sabe, queridos, quando eu penso nos dias em que nós estamos vivendo, quando eu penso na mensagem do Evangelho, quando eu penso no livro de Atos, né, o Senhor Jesus nos deixou a bandeira do Evangelho. É a bandeira que nós carregamos, é a bandeira que temos que levar a mensagem do Evangelho.
para aqueles que ainda não conhecem a mensagem do nosso Deus. É interessante que os evangelhos falam sobre o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, fala sobre o ministério de Jesus, o agir do Senhor Jesus ao longo do seu ministério, nos fala da sua morte, nos fala do seu sangue derramado na cruz, nos fala do seu sepultamento, mas também nos fala da sua ressurreição. E o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, Ele escolheu alguns homens que estiveram ao lado dele. E durante esses anos de ministério, Jesus foi preparando esses discípulos para que depois eles continuassem levando esta bandeira, continuassem transmitindo esta mensagem de boas novas para as pessoas que ainda não conheciam sobre o verdadeiro Deus. Queridos, Jesus é a única cura para o vírus do pecado. Estamos lutando contra um vírus que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Mas a palavra de Deus fala que todos nós temos um vírus que se chama pecado. E o pecado leva à morte, à separação eterna de Deus. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a bandeira de Jesus que nós carregamos. O Senhor Jesus, no seu ministério, principalmente no Evangelho de João, por 7 vezes ele fala, eu sou. Jesus nos fala, eu sou o pão da vida. O pão que alimenta o faminto. Jesus não está falando de um pão literal, mas ele está falando de um pão espiritual que alimenta. Ele disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, nós precisamos de Jesus. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Jesus é aquele que alimenta a minha fome espiritual. Jesus é aquele que traz luz para as minhas trevas. Jesus é a única porta de salvação. Não é na religião que você vai encontrar a porta da salvação. Jesus é a porta da salvação. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O pecado nos leva à morte. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que reconhece os seus pecados, confessa seus pecados a Jesus, tem o perdão dos seus pecados e a certeza que mesmo que ele morra, um dia ele será ressuscitado para viver por toda a eternidade na presença de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um dos caminhos. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Jesus é aquele que pode dar vida. Ele morreu? Sim, ele morreu pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, cumprindo aquilo que ele mesmo disse, que era necessário ele morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E por isso que ele pode dar vida para mim e para você.
João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo, não o sistema, mas as pessoas, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta é a mensagem, esta é a bandeira que nós carregamos. Assim como Moisés disse, né, o Senhor é a minha bandeira, nós, como filho de Deus, podemos dizer, o Senhor Jesus é a minha bandeira. E esta bandeira do Evangelho que eu carrego, e esta bandeira que eu vou proclamar para as pessoas que não conhecem essa mensagem. Nós não devemos nos preocupar em convidar pessoas para vir para a igreja. Nós temos que proclamar a mensagem que só Jesus salva. O livro de Atos nos fala desses discípulos agora, cheios do Espírito Santo, saindo pelas ruas, pelas cidades, né, proclamando esta mensagem. Arrependei-vos dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus Cristo. Esta é a bandeira que nós carregamos. E nesses dias em que nós vivemos, de grandes incertezas, dessa grande pandemia mundial, a mensagem de Jesus tem que ser proclamada. Essa é a bandeira que nós carregamos. E eu te encorajo, meu querido, aproveite as oportunidades. Ore pelas pessoas, interceda pelas pessoas e fale do amor de Jesus para essas pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Nós precisamos proclamar esta mensagem com clareza para as pessoas, para que elas possam crer no Senhor Jesus, que nos diz que eu sou, Ele é o único caminho de salvação, Ele é a ressurreição e a vida. Que mensagem preciosa, né? E olhando para esse texto aqui de Êxodo, Josué e o seu exército na batalha, Arão e Hur sustentando Moisés para que os seus braços não baixassem, e Moisés ficando ali no monte. O texto não fala por quanto tempo, talvez horas, ali sentado, né, até que a batalha fosse vencida. Muitas vezes, queridos, a nossa oração, nós temos que batalhar em oração. Muitas vezes, horas em oração, clamarmos, suplicarmos, né, a ação de Deus. Então, persevere na oração, não desanime. O Senhor Jesus disse em Lucas 18 sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você acredita que Deus pode? E o segundo exemplo que eu quero olhar nessa manhã está em Josué capítulo 10. Agora, Josué, ele é o líder da nação. Moisés morreu. Isso nós vemos no livro de Deuteronômio, nos últimos capítulos do livro de Deuteronômio. E no capítulo 1 de Josué nós vemos Deus, então, chamando Moisés para essa grande responsabilidade que era conduzir este povo à terra de Canaã. E Deus disse para Josué, não temas que eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus então capacita Josué à frente desse povo para conduzi-lo à terra que Deus havia prometido. Lembra que lá em Êxodo, Josué estava na batalha, enquanto Moisés, o líder, estava em oração. Agora nós vemos aqui, no capítulo 10, a partir do versículo 1, nos diz assim: tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e a seu rei como fizera a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros
a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Então um grupo de reis se juntou para pelejar, para guerrear. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Gibeão foi pedir ajuda para Josué: ajuda-nos, porque vários reis se juntaram para guerrear contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Como Josué, ele era um homem de Deus, que tinha intimidade com Deus. Diz assim o versículo 8: Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Esse texto fala ao meu coração sobre também a importância da oração. Assim como Josué, que lá em Êxodo ele estava na batalha, agora Josué, como líder da nação e líder do seu exército, está batalhando contra um grupo de reis que queriam guerrear contra Gibeão. E o Senhor fala para Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. A confiança que Josué tinha nas palavras do Senhor. Queridos, nos momentos difíceis da vida, como é importante as promessas da palavra de Deus. Como é importante sermos encorajados pelas promessas da palavra de Deus. Querido, muitas vezes a gente vê como o mercado financeiro ele oscila, né? Segundo aquilo que um determinado governante faz, né? E como o mercado nesses últimos dias tem oscilado. Queridos, o nosso Deus não é um Deus oscilante. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre.
Ele é o Deus Todo-Poderoso. A nossa confiança não deve estar na promessa de homens, mas a nossa confiança deve estar nas promessas da palavra de Deus. E se Deus disse para Josué: Josué, não temas, eu serei contigo. Josué preparou o seu exército e subiu para batalhar contra aqueles reis e os seus exércitos, na confiança de que o Senhor disse para ele que estaria com ele. Queridos, como é encorajador saber que o Senhor está conosco. O próprio Senhor Jesus, quando lá em Mateus 28, disse para os seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo. Isso acontece em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, que veio habitar para sempre no coração daquele que crê. Então, queridos, como é encorajador saber que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias. Nos dias bons, nos dias difíceis. Josué tinha essa certeza, o Senhor era com ele. Da mesma forma que o Senhor foi com Moisés na batalha contra Amaleque, Josué tinha certeza: o Senhor é comigo. E ele então enfrenta esse grande desafio. E o texto fala que num determinado momento dessa batalha, Josué ele faz uma oração para que o Senhor pudesse intervir, para que eles pudessem prevalecer naquela batalha. E o versículo 12 do capítulo 10 fala: então Josué falou ao Senhor, ou orou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Eu fico imaginando Josué ali no meio da batalha, diante do seu exército, que estava ali lutando contra o exército inimigo, e ele ora ao Senhor dizendo: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Queridos, o texto nos fala que Josué orou para que o sol parasse, né? Para que na luz do dia ele pudesse prevalecer contra aqueles inimigos, porque escurecendo, ficando escuro, era possível que o inimigo pudesse se esconder e fugir. Mas a oração de Josué, o texto nos fala que Deus atendeu a voz. O versículo fala, no versículo 14, né? Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus atendeu a voz de Josué, e o sol parou, meus queridos, para que Josué e seu exército pudessem prevalecer contra o exército inimigo. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. É interessante como o Senhor mais uma vez faz Josué ser intermediário de um milagre, semelhante ao seu antecessor Moisés. Depois da travessia do Jordão, que lembrava a do Mar Vermelho, agora a batalha contra os amorreus, lembrando a luta do exército de Israel contra os amalequitas no deserto. Moisés prevaleceu, o exército, sob a liderança de Moisés, prevaleceu contra os amalequitas. E aqui agora Josué, como líder, prevalece contra esse exército dos amorreus. Lá em Êxodo, Moisés, enquanto orava de braços estendidos ao céu, e para isto Arão e Hur o ajudaram, fazia prevalecer na guerra. Agora nós vemos Josué como líder, orando a Deus: Senhor, detém o sol, faça com que o sol pare, Senhor, para que nós possamos prevalecer
contra os inimigos. Josué orou pedindo um milagre e Deus atendeu a sua oração. O crente não deve hesitar em orar para que o Senhor opere maravilhas em seu favor. Querido, não hesite em orar ao Senhor, não hesite em clamar ao Senhor, em suplicar a ação de Deus. Como diz Tiago, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O povo de Deus vive num mundo hostil e maligno, enfrentando grandes desafios e dificuldades. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo cheio de desafios, cheio de incertezas, cheio de promessas vãs. Mas, queridos, a nossa confiança tem que estar no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus capaz de fazer parar o sol para atender a voz de um homem, para que ele prevalecesse contra os seus inimigos. Às vezes, há necessidade de milagres para o cumprimento do plano e do propósito de Deus na vida do crente. Deus, o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que age na história. É um Deus que age na minha vida. Age na sua vida. Não se sabe o método exato que Deus usou para prolongar a luz do dia. Deus podia ter reduzido a rotação da Terra, inclinado a Terra no seu eixo, como acontece nos polos, onde o Sol não se põe, ou produzindo uma refração nos raios solares. Seja qual tenha sido a opção empregada por Deus, o prolongamento daquele dia foi resposta excepcional à oração de um homem chamado Josué. O Deus que criou o mundo e os corpos celestes, com suas respectivas funções, pode também suspender seus movimentos naturais, visando a seus propósitos, aos seus próprios propósitos. Ele é criador, ele sustenta todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu querido, você acredita que Deus pode? Nós olhamos nesta manhã para 2 textos da palavra de Deus. Lá em Êxodo, que nos fala de Moisés intercedendo, Arão e Hur sustentando os seus braços, para que o exército pudesse prevalecer. Nós olhamos para o texto de Josué. Agora Josué, que é líder do seu exército, e diante dessa batalha contra os amorreus, num determinado momento, Josué, ele ora ao Senhor, dizendo: Senhor, que o sol possa se deter, para que haja luz, para que a gente possa prevalecer contra o exército. E Deus atendeu a voz de Josué. Nos próximos domingos nós vamos olhar para outros textos da palavra de Deus que nos falam sobre o poder da oração. Tiago nos fala: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Querido, qual o valor que você tem dado à oração? Quanto tempo você investe em oração? Muitas vezes nós pensamos que a vida de oração se limita a um momento em que você está trancado no seu quarto ou na sua sala, sozinho, ali orando. Claro que esse momento é tão precioso, mas nós devemos estar em espírito de oração 24 horas. Nós podemos estar dirigindo e orando, não de olhos fechados, é claro. Você pode estar cozinhando, você pode estar no seu trabalho. Muitas coisas você pode estar fazendo com o seu espírito de oração. Há momentos, queridos, que nós precisamos jejuar, nós precisamos clamar, suplicar pela ação de Deus, uma determinada situação que nós estamos vivendo. Então, meus queridos, qual o valor que você dá à vida de oração? Você acredita mesmo que Deus pode agir na história através da sua vida, através da oração? Queridos, quantas coisas podem mudar na sua vida, na sua família, no contexto em que você vive,
através da oração. Muitos duvidam do poder da oração. E não deixe para buscar a Deus, meu querido, somente no momento difícil que você está vivendo, como os dias em que nós estamos vivendo. Faça da oração um estilo de vida. Seja íntimo do Senhor. Quando Moisés ele ora, é porque ele tinha a plena certeza de que Deus daria vitória. Quando Josué ele ora, ele tinha certeza que Deus era capaz e era todo suficiente e todo poderoso para fazer parar aquele sol, para que ele pudesse prevalecer naquela batalha. Leia o livro de Josué e veja quantas vezes a ação de Deus aconteceu por meio da oração. Então, meu querido, qual o valor que você tem dado à oração? Talvez você não acredite que Deus pode mudar essa situação que nós estamos vivendo. Eu te desafio a buscar a Deus. Eu te desafio a fazer da oração um estilo de vida. Então, eu te desafio, em primeiro lugar, a confessar: Senhor, perdoe muitas vezes a minha incredulidade. Perdoe, Senhor Deus, muitas vezes a minha mediocridade com respeito à oração. Senhor, faça de mim um intercessor. Senhor, me ajude a mergulhar na intimidade com o Senhor. Que todos os dias o meu maior prazer seja meditar na Tua Palavra, onde o Senhor fale comigo através dela e eu, através da oração, fale com o Senhor. Não existe impossíveis para o Senhor. E meu querido, se você ainda não tem experimentado o poder da oração na sua vida, eu te desafio, talvez você ainda não conhece esse Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que enviou o seu Filho Jesus Cristo. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus, e a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores. Se você quiser provar do poder da oração na sua vida, você precisa dar um passo, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Querido, o Senhor Jesus sofreu naquela cruz por você. Ele derramou seu sangue naquela cruz por você e por mim. E se você nesse momento, arrependido, fizer a oração: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero entregar a minha vida. Senhor, o Teu Espírito Santo me convence nessa hora, tem me convencido nesta hora, e eu quero dar esse passo. Eu quero ser Teu filho, Senhor. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero ter este acesso à Tua presença através de Jesus Cristo. Eu entendo nesta manhã que não é através da religião, não é através de um homem que eu tenho acesso à Tua presença. Eu tenho acesso à Tua presença através de Jesus Cristo. E nesta manhã eu quero entregar a minha vida. Eu quero ser íntimo do Senhor. E assim como Josué, assim como Moisés, eu também quero experimentar o poder da oração, do agir do Senhor na história através da minha vida. Então, meu querido, eu quero nesse instante orar com você, te encorajar. Querido, não importa a crise que nós estejamos vivendo, quantos dias vão durar essa crise, eu te encorajo a buscar a Deus em oração, a se aprofundar na sua intimidade com o Senhor e testemunhar com a sua própria vida que Deus é real, que Deus é todo-poderoso. Muitas vezes nós ouvimos experiência de outros irmãos, daquilo que Deus tem feito através da oração, e nós nos encorajamos. Mas, queridos, eu quero te encorajar a ter as suas próprias experiências com Deus, um Deus que ouve oração e que age na história por meio da oração. Feche seus olhos comigo, vamos orar nesse instante. Querido Deus, como é encorajador meditar na Tua Palavra. Como é encorajador, ó Deus, olhar para esses dois textos da Tua Palavra que nos fala sobre a importância da oração. Lá em Tiago nos fala que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E como é precioso saber, ó Deus, que a oração, ó Deus,
ela é capaz, ó Deus, de mudar a história, ó Deus, de uma vida, de uma família, ó Deus, de uma cidade, de um país. Ó Deus, nós vemos nesses dois textos, na batalha de Amaleque, Moisés intercedendo por aqueles que estavam na batalha, Arão e Hur sustentando Moisés naquele momento de oração, até que o exército prevalecesse. E o exército prevaleceu. E nós vemos na vida de Josué que ele, num determinado momento da batalha contra os amorreus, ele ora, ó Deus, clamando: Senhor, faz com que o sol pare, para que haja luz natural, para que a gente possa prevalecer. E o Senhor atendeu a voz de um homem. Tu és o mesmo Deus hoje, Senhor. E a Tua palavra nos diz que todo aquele que é filho de Deus, que um dia reconheceu os seus pecados, confessou com sua própria boca e creu em Jesus, se tornou filho de Deus. E sendo filho de Deus, nós temos acesso à Tua presença, ó Pai, através de Jesus Cristo. Ó Deus, e nós temos da parte do Senhor este privilégio de podermos orar. Não para reivindicar, não para determinar como muitas pessoas fazem. Ó Deus, sempre reconhecendo: eu sou servo, Tu és Senhor. Ó Deus, e diante de Ti, ó Deus, eu me coloco para interceder, seja qualquer assunto que nós estejamos vivendo. Talvez nesta manhã você está enfrentando um problema sério, talvez no seu casamento, talvez você esteja enfrentando uma situação difícil com o seu filho, talvez um filho desviado, um filho rebelde, talvez você esteja enfrentando um desafio no seu trabalho, talvez sem emprego, talvez os recursos acabando, talvez você esteja enfrentando um desafio na área da saúde, ou talvez com medo de ser contaminado com esse vírus. Talvez quantos desafios você pode estar enfrentando. Talvez você seja alguém que sofre por coisas do passado que machucaram a sua vida. Talvez tenha sido abusado, tenha sido explorado, tenha sido humilhado. Mas eu queria te encorajar nesta hora, meu querido, a se colocar diante de Deus em oração. Coloque a sua vida em suas mãos. Rogue a Deus: Senhor, me ajude a ser um intercessor fiel. Ó Deus, eu quero ter essas experiências com o Senhor, assim como Josué, assim como Moisés, assim como tantos homens e mulheres que têm tido experiências profundas com o Senhor por meio da oração. Faz de mim, Senhor, um homem, uma mulher de Deus, que Te agrade. Eu oro, Senhor Deus, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Foi um grande privilégio poder estar com você nesta manhã e que esta mensagem fale profundamente ao seu coração. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus colegas da sua rede social, para que essa mensagem possa edificar os seus corações também. E estamos juntos. Qualquer necessidade, entre em contato conosco. Nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus, e nós podemos nos ajudar e fazer diferença nesse momento da história. Que Deus te abençoe. Desejo que você tenha uma boa semana e que Deus possa responder às suas orações e você possa ficar maravilhado do agir de Deus na história, na sua vida, na sua família, por meio da oração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.